Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Lúcio. Beleza. Vou esperar, pessoal, das 7 horas e a hora que o Claudio finalizar lá. Ok. Boa noite, Leide. A hora que o Claudio finalizar lá também pode, depois das 7, a gente já inicia, ok? Até daqui a pouco, gente. Esperar o quórum mínimo também, né? Lembra, Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rosana. Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, nós não estamos só esperando das 7 horas e a gente iniciar a transmissão, tá? Ok, doutor. Prazer revê-lo. Igualmente. Boa noite. Boa noite, Edna. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa noite, Edna. Tudo bem? Aqui é o Hudson. Olá, Hudson, Carlos, boa noite. O Claudio sinalizou para a gente que a gente já está online, viu? Só esperar aqui dar o horário das 7 horas e esperar o quórum mínimo para a gente poder estar iniciando a reunião. Aqueles que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, boa noite e bem-vindos à reunião extraordinária do Conselho. Até daqui a pouco. Boa noite, Guto. Boa noite, pessoal. Bem? Oi, Rosana. Oi, Guto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Valentina. tudo bem? Boa Hudson. noite. Boa noite. Tem gente querendo participar da reunião também. Então, você viu? E animada. Ai, que bonitinha. Pessoal, 7 horas, estamos só aguardando a gente atingir o quórum de conselheiros para poder estar iniciando a reunião. Já estamos transmitindo. Rosana, eu ia fazer um pedido para você e para o Ivo. Tudo bem, Ivo? Para o Guto, ele tem, na verdade, você estaria já em aula, né, Guto? Dando aula lá. Queria saber se a gente, como a apresentação dele vai ser um pouco mais direta, gostaria de saber se a gente poderia inverter, por causa dessa questão dele ter que dar aula daqui a pouco, para a gente poder inverter hoje o ponto de pauta, se teria algum problema para vocês. Ok. Obrigado.
Tem um áudio que está dando um pouquinho de interferência aí. Acho que vai resolver. Eu fiz uma chamada lá no grupo para os conselheiros poderem entrar, né? Está participando da reunião. A gente atingiu um quórum. A gente tem no momento, a gente tem aqui. Ok, gente, sem problema. Manda um abraço lá para o Paulo, imagino que ele esteja na reunião apertado lá. Mas você está aqui representando a superintendência, viu? Gratidão. Fazendo uma conferência com o grupo de conselheiros, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a princípio 6 conselheiros, conselheiras, né? 6 conselheiros, deixa eu ver. 1, 2, 3, 5, 6, 7 conselheiros. Guardando aqui, pessoal, para a gente poder estar iniciando. Doutor Carlos, precisa de mais quantos conselheiros? Nós precisamos ter 50%, né? Precisaríamos de 2 conselheiros. É uma proposta que eu coloquei lá no grupo, caso a gente não atinja o número de conselheiros, seria a gente apreciar e aprovar, se for o caso, né, aprovar de referendo. Né? Então, seria uma possibilidade. Então, porque essa pauta do hospital aí, ela tá bem complicada, né, por conta do prazo. Sem dúvida, o Brígida, né, se dependesse só de mim, né? Mas é isso, né? A gente
A Edna saiu e a enviando. Thaís entrou, né? Não adiantou nada, porque a Não, Edna a Edna tá continuar. aí, Tá aí de novo? tá? Nós somos em Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos em 8 já. 8 conselheiros. Então, gente, a minha sugestão seria a gente já iniciar. Provavelmente a gente vai ter mais conselheiros entrando, né, por causa da adiantada hora. E caso a gente, né, tenha aprovação, a gente aprovar de referendo, né, a gente vai submeter também, no caso da PAS, isso, né, aquilo que a gente combinou, o Augusto encaminhou o documento, e a gente vai ter encaminhado os conselheiros, e como o prazo é um prazo mais esticado, vai ser até bom, viu, Rosana, a gente deixar para o segundo ponto de pauta, para ter o número de conselheiros, porque a matéria do mútuo a gente ainda tem um certo prazo, e como a documentação foi enviada bem em cima, porque praticamente ele que elabora tudo e é muita coisa para ele também, a gente vai conseguir apreciar isso em 2 semanas. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda também, reunião, coordenadora da atenção primária. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só passar alguns informes rápidos aqui para você, tá? Quando está entrando, o pessoal está entrando, isso é ótimo. E, primeiro, os editais para 2 conselheiros do segmento dos trabalhadores já está aberto, já temos já inscrições feitas, tá? A gente, na reunião de 21 de novembro ordinária, a gente vai estar fazendo seleção. Eu gostaria de fazer uma retificação do edital dos usuários de conselheiros. A gente colocou lá 2 vagas, mas, na verdade, as 2 vagas seria titular e suplente. Como é instituição que geralmente que participa do conselho, geralmente a instituição ela indica o usuário e o suplente. Então, seria uma vaga para a instituição. Em último caso, não havendo instituições, a gente abre para pessoa física, pessoas usuárias do sistema de saúde, pessoa física que queiram participar do conselho. Então, fazendo essa retificação, essa explanação. Gostaria também de convocar a população, a sociedade civil organizada, para a composição da nova mesa diretora do Conselho. A gente vai fazer uma eleição. Semana que vem a executiva já vai estar se reunindo, porque mês de 2023 já muda a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Então, todos os cidadãos que quiserem se organizar para compor a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde estão convidados aí a participar dessa eleição, dentro do próprio colegiado, né, do colegiado, para poder fazer parte dessa eleição e se organizar da melhor forma possível, certo? Para a gente poder estar participando. 2023, muda a gestão do conselho na mesa de diretor. Bom, dando aqui esses pequenos informes, eu passo a palavra, então, ao Augusto, né, já cumprimentando todo mundo, todos os presentes, todas as presentes, para a apresentação da Programação Anual de Saúde 2023. Boa noite. Obrigado, Rosana, pela gentileza aí da troca do ponto de pauta e Ivo também. Obrigado, Rosana e Ivo. Eu vou apresentar a programação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou apresentar a programação anual de saúde, que na Olá. verdade é um planejamento que já deveria ter sido apresentada, né? A gente já até apresentou alguma prestação de contas com indicadores que foram ou não atingidos, e a programação teria que ter sido apresentada no começo, né? Junto com a LOA, quando ela foi criada a Lei Orçamentária Anual. Então, nessa programação, a gente já fez pelo sistema de GSUS, então ela vai aparecer toda formatada igual é no sistema, e ela está dentro do plano. O plano foi dividido em 4 partes para 4 programações. A prestação, por exemplo, de contas do que foi realizado tá nas programações nos relatórios quadrimestrais e no relatório anual de gestão. E o que eu vou apresentar, como ele já está no sistema, o conselho depois pode conferir no sistema também, mas eu vou tentar mostrar mais a parte financeira do que foi planejado, né? É óbvio que a parte financeira ela muda quase que diariamente, com suplementação, com anulação de crédito, com crédito suplementar, com a arrecadação que veio acima, mas eu vou tentar explicar isso aqui, e eu vou mandar junto com a programação um dicionário daqueles códigos
para facilitar a leitura também desse arquivo. Eu vou apresentar aqui então para vocês. Deixa eu achar aqui, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Porque eu estou com o computador só, não estou conseguindo ver direito. Sim, Guto, qualquer coisa você pode falar aí, se precisar de algum auxílio, está à disposição. Então é a programação anual de saúde de Varginha, vigência 2023. Vocês vão ver que a composição dela é muito parecida com o Plano Municipal de Saúde, etc. Aqui eu fiz uma prévia do DigiSUS, vocês vão ver que eu fiz até agora, porque eu estava tentando me familiarizar melhor com o aplicativo. A gente vai ter o número, as metas, né, a descrição da meta, o indicador para avaliação da meta, o valor, o ano, a unidade de medida e a meta prevista para esse ano. Então, tudo aquilo do plano de saúde, a gente anualizou em metas, colocou em metas anuais. Então, vocês vão ver que a meta do plano de saúde é maior e a meta aqui é menor. A gente não vai discutir essas metas, porque elas já estão no plano, já foram aprovadas, etc. A gente já discutiu as que foram atingidas, as que não foram. Eu não consigo ler também talvez aumentar aqui, né? Por isso que eu sugeri a gente aumentar um pouquinho aí o zoom. Melhorou? Melhorou, já está muito pequenininho, mas já deu uma melhorada. E agora? Deixa eu ver aqui, senão vai sumir aqui. Aí, aqui dá, ó. Deu? Beleza. Deu uma melhorada, Guto, obrigado. Tem que diminuir um pouquinho só aqui. Sugiro, quem estiver assistindo aí pelo YouTube ou aqui na reunião do conselho, se você apertar F11, ele dá uma aumentadinha na tela, viu, gente? Aumenta um pouco o zoom, tá? Peraí que eu preciso arrumar aqui agora, que sumiu para mim aqui. Eu vou ter que apresentar assim, dá para ler? Dá para ver? Aqui são as metas. Eu acho que aqui, tá? Então, tudo lá vai ter a ação, aumentar a cobertura estratégica da família, né, o número de unidades construídas, tal, tudo vai estar aqui. Então, são as metas todas, ela é dividida por diretrizes, que são divididas em atenção básica, média e alta, atenção farmacêutica, vigilância em saúde e administração geral. Né? Então, tá tudo programado aqui. Eu vou passar rápido nessa parte, porque ela é muito repetitiva, né? Não daria para a gente apresentar tudo isso aqui. Isso já está dentro do plano de saúde. Aí depois aqui, ó, por exemplo, demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a subfunção. Então, você vai ter do lado esquerdo a subfunção que e aqui do lado direito a meta que existe. Então, subfunção é a administração geral, a atenção básica, né, atenção primária à saúde, média e alta complexidade, que mais? Assistência farmacêutica, vigilância em saúde, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, todas elas estão aí. A administração geral vai tratar da parte mais administrativa, mas pode entrar dentro dela questões de todas as áreas, né? Normalmente aqui está o pagamento do vale, de alguns salários, etc. Então vamos descer aqui. Isso tudo a gente consegue ver nos relatórios quadrimestrais, né? Mas vamos descer aqui, daí sim eu vou apresentar o financeiro. Então, a gente chega aqui na parte financeira. Então, estão todas as metas por subfunção nomeadas aqui, vocês podem ler e anotar as dúvidas e enviar para a gente, né? E aqui o demonstrativo da programação de despesa por subfunção, categoria econômica e fonte de recurso. Vocês vão ver que tem muita coisa que está em NA aqui, que são coisas que são valores que o governo não, que a prefeitura ela não prevê. Por que ela não prevê? É porque ela tem um limite de dotação, né, que daí não é limite financeiro, é limite de dotação orçamentária mesmo. Ela tem um limite de dotação que ela precisa distribuir entre todas as categorias
que ela executa, né? Isso tem vamos dizer assim, um valor que aumenta percentualmente ao ano, mas você tem que ficar dentro daquele valor. Então, quando a gente não sabe se vai vir emenda parlamentar, você não prevê essa emenda parlamentar, né? Agora, quando você sabe que tem alguma coisa assim, igual transferências que são correntes na atenção primária, na atenção secundária, você faz essa previsão. Por isso que tem muita coisa que está em NA, porque tem coisa que não é previsto, que acontece, às vezes, esporadicamente, tá? Então, informações complementares aqui, entra mais a questão da prevenção, da política de drogas, que estava dentro da saúde, mas saiu. Então, ele fica aqui como um recurso mais, como uma dotação, mais para receber recursos, né? Porque ela acaba estando dentro de outras funções, de outros órgãos da prefeitura. Aí aqui está dividida em receita de impostos, que é receita própria, transferência do governo federal, transferência do governo estadual, transferência de convênio destinado à saúde, então a gente não coloca, porque a gente não tem previsão, né? Os convênios, se eles forem acontecendo, aí você vai incrementando a sua lei orçamentária. As operações de crédito vinculadas à saúde que a gente não tem, os royalties que não entraram aqui, né? Eu não sei se eles entram no ano anterior, outros recursos destinados à saúde. Mas vamos lá, o importante aqui para a gente é receitas de impostos, governo federal e governo estadual, tá? Ô, Guto, deixa eu te perguntar uma questão. Você fala que essas verbas, então, eles não entram, né, nesse montante aí, né, porque não tem previsão. No inicial. A margem também. No inicial. Entendi. É porque a gente está pensando como se fosse o inicial, né? Eu falei, isso que deveria ter sido apresentado em março. Por outros motivos, aí acabou que a gente não conseguiu apresentar, né? Então, agora eu vou falar por subfunção aqui e as receitas. Então, por exemplo, a administração geral. Normalmente, você divide em blocos... Desculpa te interromper novamente, eu acho que o Hudson levantou a mão, Hudson? Levantei, só para dar uma dica e eu fazer uma pergunta. Para quem tiver aí no celular, como está muito pequeno, se fizer o movimento de pinça, né, com 2 dedos, consegue dar um zoom melhor para conseguir enxergar os números. Tá? Então, o movimento de pinça, imagino que no computador, com Ctrl mais, Ctrl menos, né? Dá para dar um zoom aí. E eu queria perguntar, pergunta simples, mas eu acho que é de relevância. N/A significa nenhuma das alternativas? É isso? Não, significa que não tem... É como se fosse zero. Não teve... não teve entrada. Não se aplica, alguma coisa assim. Isso. Tá. Tá? Então, não, esclarecer essa dúvida aí, obrigado. Tá bom. Por exemplo, a administração geral vai dividir em receita corrente, né, que é o recurso que vai ser aplicado para gastos correntes, que são esses gastos de salário, gasto de serviços, de material de consumo, etc. E gasto de capital, que é gasto de investimento, que é quando você faz a compra de algum material impermanente, compra equipamentos que entram no patrimônio, vão fazer parte do patrimônio da prefeitura. Então, de corrente, olha só, de receita própria para administração geral, são 10 milhões. Aqui, provavelmente, transferência do governo federal é 3.500 só. Eu coloquei 350 aqui, mas deve ser 3.500. Não quase nada ou 35 mil, não vem quase nada de transferência do governo federal. De capital, de receita própria, está 52 mil, né, para administração geral. Nos outros aqui nem tem. Por quê? Porque você não tem algo fixo que vai vir de recurso do governo para administração geral. Mas para atenção básica já muda. De corrente, a gente tem 7 milhões, né, de receita própria, 6 milhões que vai vir do governo federal e 11 mil que vai vir do governo estadual. Por que do governo estadual está tão pequeno, sendo que eles têm transferido tanto? Porque o governo estadual ele ficou muito tempo sem transferir. A gente começou a gastar dotação orçamentária no estado, sendo que não tinha uma sequência muito bem definida. Isso a não ser, por exemplo, para a UPA. Para a UPA tem um valor que... Para o MAC sempre tem um valor que vem sequencialmente, né?
E capital na atenção básica, ó, a gente já tem receita própria 1,1 milhão, que é alguma proposta de fazer alguma compra, alguma coisa. Do governo federal, 19 mil, que também fica pouco, porque a gente fica guardando emenda parlamentar. Agora a gente vai ter alguns convênios que vão poder ser feitos, tipo do PAC, né, que até a Patrícia está aí, vai apresentar uma proposta para colocar, para construção de uma unidade básica, né? Que é o que a gente tem que tentar. Se a gente não tentar esses convênios, a gente fica muito dependente de receita própria e não é bom, né? Assistência hospitalar e ambulatorial. Aqui a gente vai ver a grande diferença. Então, ó, eu vou fazer o contrário, ó, de corrente e capital, eu vou passar já direto aqui para o governo federal. Olha só, 90 milhões que o governo federal transfere para o município, para a MAC, para média e alta complexidade. E receita própria entra com 52 milhões. Então, realmente, a gente tem um montante muito grande aqui. O governo do estado, a gente colocou 91.270, porque são recursos que a gente não tem certeza que vem. Então, a gente deixa ele menor. O capital aqui, 1.583.000, de receita própria também, que já sabe que vai ter que comprar alguma coisa, e transferência para o governo, do governo federal, 10 mil reais, também só para guardar a dotação, para esperar se vier alguma emenda parlamentar. A farmácia, que é o suporte profilático terapêutico, ela já tem 4.233.000 de receita própria, né? Então, olha só a diferença do governo federal, que vem 900 mil, e do governo estadual, que vem 1 milhão. Esse a gente pode contar, porque tem aquela divisão tripartite, né, que o governo estadual tem que contribuir. Capital, apenas 6 mil que colocou aqui, que é para guardar a dotação também, se tiver algum investimento, se precisar fazer algum investimento. A vigilância sanitária, a gente tem 3 milhões também de receita própria, sendo que muitos recursos da vigilância sanitária vêm das taxas da própria vigilância sanitária. Você vê a diferença comparando com o governo federal, que é 157 mil, e do governo estadual, que é 1.000 aqui, só para guardar a dotação. Mas vem dinheiro, tem o plano Vigiminas que vai vir, tem outras coisas que vão vir e que vão ser suplementados aqui. Então você começa com 1.000, mas ele vai sendo suplementado por excesso de arrecadação, sendo que o governo do estado ele ficou muito tempo sem pagar e o pessoal parou de confiar, né? Agora que está voltando essa confiança. Então, de capital na vigilância sanitária, apenas 65 mil de investimento próprio. Na vigilância epidemiológica, 3 milhões de recursos próprios e 1.903.000 do governo federal. Aqui é interessante porque esse valor é bem mais alto que da vigilância sanitária, porque aqui entra os agentes comunitários de endemias, né? Então o salário deles entra aqui. Do governo estadual não tem nada, como eu falei, porque a gente fica guardando que eles vão fazer alguma transferência. De capital, apenas 7 mil para guardar a dotação, para poder fazer, se precisar fazer alguma coisa. Alimentação e nutrição é uma subfunção que normalmente tem vindo zerada. A gente nem prevê nada, porque ela esporadicamente vem alguma coisa de alguma política de nutrição, tal, vem alguma doação de equipamento, tal, daí você tem que colocar aqui, né? Então, normalmente ela vem zerada. Aí aqui, para ficar mais fácil, eu fiz essa divisão de programação gastos por função e fonte de financiamento. E aí eu acho que fica fácil de ler também. Então, por exemplo, administração geral. Fonte 102, eu fiz uma legenda embaixo, para ficar fácil também, tá? Então não se preocupe com esses códigos, vai ter uma legenda embaixo. Então, fonte 102. Fonte 102 é a fonte de recursos próprios, fonte do tesouro, né, que a gente chama. Fonte 159 é fonte federal. Então, vocês vão ver aqui que de capital tem pouco, né? Corrente tem bastante, 10 milhões. Do governo federal, olha lá, eu tinha que colocar 350, era 35 mil. Então, foi um erro meu, eu vou corrigir no DigiSUS, tá? Porque para vocês vai ser digitalizado, vai para o DigiSUS e vai para o conselho diretamente, tá? E aqui, mesma coisa para o MAC, ó. O MAC ele tem 102, 159, tem o 155, que é do Estado, então eu tinha colocado 91 mil, tá errado, é 9 milhões. Mais um erro que eu corrigirei no DigiSUS, tá certo? E substituo essa planilha para vocês. Então, pode ser essa aqui de baixo, tá? É porque eu tive que fazer manualmente, gente. Isso aqui é terrível. 164 e 168 são recursos de emendas parlamentares.
tá? Então ele entraria aqui como emenda parlamentar, você vê que tá 1.000, porque a gente não tem certeza que vai ver emenda parlamentar, mas sempre vem, né? Mas você nunca tem certeza. Então, se não tem certeza, guarda a dotação. Na atenção básica também, 102, 153, que é investimento federal, então a gente guarda um pouquinho aqui para ele, 155 do Estado, 159 do Estado, 164 emenda parlamentar também. Aqui tem esse 1.700 aqui é uma política antidrogas, né, que está dentro da saúde, mas eu falei, eles guardam só um recurso aqui para caso apareça alguma política que vá adicionar recursos aqui. Também é uma que não é tanto utilizada, igual aquela de alimentação e nutrição, é alguma coisa esporádica que aparece, né? Parece que ficou de um tempo que passou aí, ficou essa subfunção dentro da saúde. A farmácia, que daí sim a gente tem o investimento o 102 aqui, que é o investimento próprio, 155 do Estado e 159 do federal. Aqui o Estado investe até mais, né? E da vigilância sanitária, a gente tem o 102, que é recurso próprio, tem o 170, que é recurso próprio também, que é recurso que pode vir de taxa, alguma outra coisa, o 55, que são os recursos do Estado, o 59 federal. Então, aqui está dividido entre capital e corrente. Só capital seria investimento, corrente seria gasto com pessoal, gasto com manutenção, gasto com material de consumo, etc. Tá? Daria um total de 194 milhões de previsão inicial. Aí depois eu peguei a própria LOA mesmo, né? Aí a LOA ela vem diferenciada aqui, tá certo? Ela vem, por exemplo, construção do hospital especializado da criança, tá lá 1.114.000. Aí ele soma aqui, né? Pois não? Alguém perguntou? Guto, em relação ao Hospital da Criança, né, eu acho que a gente depois vai entrar na pauta do Hospital Bom Pastor. Gostaria de fazer uma menção aqui. De repente, o próprio hospital, né, Bom Pastor, ele possa se manifestar nesse momento, porque eu até vivenciei uma questão pessoal mesmo, né, lá no hospital. Sou muito grato ao Hospital Bom Pastor, minha avó operou lá, sofreu uma fratura do fêmur, mas eu vivenciei na pele que talvez muitas pessoas vivenciam, que é a carência de leito de UTI, né, CTI. A gente tem o Hospital Bom Pastor como referência para trauma, para referência oncológica, e tem porta aberta, pronto-socorro de porta aberta. 10 leitos de CTI são insuficientes. Então, por exemplo, a cirurgia da minha avó ficou atrasada em 2 dias em função da carência de leito de CTI. Eu agradeço toda a equipe lá de enfermagem, toda a equipe da diretoria, toda a equipe médica, o médico que operou, né, que operou minha avó, e está fazendo toda a assistência, né, vai em retorno. Mas eu entendo que a minha leitura é que a necessidade do hospital talvez seja com mais leitos de terapia intensiva, até porque a gente tem também o hospital regional com verba federal para absorver também as demandas pediátricas. Então, não sei se o Hospital Bom Pastor gostaria de se manifestar, e não sei se isso entra em comum com a necessidade do hospital. A gente, pelo conselho, sempre questionou a questão do Hospital da Criança, né? Isso não foi discutido no conselho, isso foi uma questão mais eleitoreira, no meu ponto de vista pessoal agora, né? Não estou falando pelo conselho, então a gente tem que ficar atento nessas questões. Eu acho que isso precisa ser discutido, mas que, bom, aqui está o orçamento para finalizar, né? Tem que ter um orçamento para finalizar e deixou um orçamentinho aqui, ó, para se caso apareça alguma emenda parlamentar, né? Então vocês podem ver que quando a gente pega a função programática aqui, ó, 10.302, é 1.500. 1.500 significa atenção de média e alta complexidade, tá? E eu fiz isso ali embaixo também, uma legenda. E esse 44, 90, 51 aqui, ó, quando começa 44, normalmente é equipamento permanente, né? Então, é material permanente, material que entra no nosso patrimônio. Então, vocês vão ver essas diferenças, né? Pela cartilha que eu mandei, que eu não sei se eu mandei, acho que eu mandei, né, doutor? Cartilha que eu mandei sobre
do Tesouro sobre essas subfunções, essas funcional programática, esses códigos todos, tá bom? Eu não lembro se mandou, Guto, da outra vez. Não tenho certeza. Não, se mandou, eu mandei agora de novo. Mas eu mando de novo. Obrigado. Guto, no 2815 tá zerado ali o valor, é isso mesmo? E tá Sim, contra, é que assim, contra o CAL e o O tá separado. Sugiro só arrumar e depois, mas não tem CAL, tá separado também de serviços. Acho que tem que dar uma arrumadinha aí, né, nesse tipo. É que aqui é uma tabela que eu tirei diretamente da lei, entendeu? É uma tabela que eu tirei diretamente da lei, assim, pra ficar. Acho que na hora do Ctrl-C, Ctrl-V aí, faltou. É coisa do Conan e tal, você sabe como é que o Conan funciona. Né? Mas assim, eu acho que dá para entender. Então, por exemplo, manutenção do serviço administrativo, ele vai pegar várias subfunções aqui, ó, tá 1.600 que é atenção básica, mas vai ter manutenção do serviço administrativo de outras coisas ali. Aí tem 102 aqui, que é a fonte, e o valor para cada uma dessas questões aqui. Então, tudo isso, todas essas funções, ó, por exemplo, manutenção dos serviços administrativos, 1.400, que eu acho que é administração geral, né? 1.300, eu vou ter que ver aqui embaixo, ó. Então, a lei o orçamento está todo destrinchado aqui. Ele só deu uma diferença de soma aqui que eu não consegui achar onde que tá. Eu vou ter que procurar melhor. Mas então, 80% de atenção psicossocial, manutenção de serviço de coleta de sangue, isso tudo aqui a gente tinha dividido no RAG entre todas as metas, entendeu? Porque não dá para fazer uma meta, falar assim, ó, vai custar 10 mil reais, a outra vai custar 5 mil reais. Isso, se fizer isso, você especifica muito, você não cumpre a meta e nem gasta o dinheiro da forma correta, né? Então, tem algumas coisas aqui de setores. Por exemplo, manutenção de saúde bucal. A gente tem uma série de indicadores da saúde bucal. Então, com esse orçamento aqui, ó, de 1.400.000 anuais, eu consigo cumprir aquelas metas que eu programei. Tem metas que eu dependo de outros setores, né, de tipo de ampliação. Então, essas metas já eu tenho mais dificuldade de cumprir, tá certo? Então, vocês vão ver, toda a divisão aqui, é interessante ver por isso aqui, ó, 1060, 305 é vigilância epidemiológica, tá? E 1060, 304 é vigilância sanitária. Tá lá, vigilância ambiental, tal. Então, é muito grande. Gestão plena aqui, MAC, né? Média e alta complexidade, ó, 1.500. Então, vocês vão ver, tem várias coisas que tá? Alguém? A sua fala deu uma travada, mas eu só gostaria de esclarecer para os conselheiros e para a população que está nos assistindo que esse resumo, gente, que o Guto está colocando para mim, é uma síntese da programação em relação ao 2023, né? O ideal seria que isso seja apresentado antes. Esperamos, então, que a programação de 2024 a gente consiga, né, Guto? Agora que está tudo no DigiSUS, você conseguiu organizar tudo, imagina o trabalho que isso dá, o trabalho agora está tudo no DigiSUS. Agora está tudo no DigiSUS, mas, assim, o plano tem tudo dividido, no Plano Municipal de Saúde, ele tem todas as subdivisões dos investimentos, das metas, do atingimento das metas, do alcance ou não das metas, está tudo no Plano Municipal de Saúde. E no relatório anual de gestão também. No relatório anual de gestão também se põe. No relatório tem até com qual prestador foi gasto, cada um desses aqui, né? Então está bem especificado, porque Varginha é muito grande, né? A gente fez um plano bem ousado, com muitas metas, né? Então, assim, deu uma diferença aqui de 25 milhões, mais ou menos, que eu não sei aonde está. Talvez seja na transferência de recursos para os hospitais, que não entrou na minha conta ali, né? Mas daí eu vou fazer essa soma para depois ver. E eu fiz uma legendinha aqui, ó. Então, a funcional programática, ela começa sempre com 10, 300 e alguma coisa, e, por exemplo, 1.400, aí é a atenção básica. 1.500, média e alta complexidade. 1.700, política municipal antidrogas. Olha lá, 10.305, 10.60, epidemiológica. 10.304, 10.60, vigilância sanitária. 1.600, administração geral. 1.300, suporte terapêutico profilático, que é a farmácia. E as fontes?
102 é o Tesouro, né? E o 170 é Tesouro também. Normalmente 170 é de algum outro recurso que veio, às vezes de inversão, alguma coisa que acontece. 159 é recurso federal, 155 é recurso estadual, 153 investimento estadual, 164 emenda federal, e 169, 168, que talvez o 168 esteja errado ali, porque a gente pega os dados e vai consolidando, 168, 169, emenda estadual, tá certo? Então, eu até assinei porque para validar esse documento que está indo para vocês, mas eu preciso fazer umas correções aqui desses valores, de alguns valores, que eu vou fazer no DigiSUS mesmo, e depois eu valido novamente para enviar para vocês. Mas as principais informações estão aqui, né? Só aquela questão de valores que está errado aqui na minha, quer ver? Tá errado aqui, ó. Que tá errado aqui, ó. Então eu errei aqui, na hora que eu fui passar limpo aqui, e errei aqui, ó, que é 9 milhões. Então são esses dois erros que eu preciso corrigir, e vou corrigir no DigiSUS. Então agora tudo nosso vai ser informatizado, eu acho que vai ser muito bom, porque a gente depois tira dúvida, é muita coisa para apresentar, né? E mandamos para vocês também, vocês vão receber esse manual de classificação orçamentária. Então ela tem todos os números. O que significa 31900401 vencimento vantagem fixa, 319004 outras despesas variáveis. Né? Então você tem várias coisas, ó, quer ver? O 4044, quer ver aqui? Então, por elemento. Ele tem toda a explicação aqui, tá bem interessante, viu? Então eu acho que daí, quem quiser ir complementando essa avaliação do documento, deixa eu só chegar no 44. Nossa, tem muita coisa. Quem for ver vai gastar bastante tempo. Pode perguntar. Um manual mais para consulta, né? Assim, você colocar lá o código, aí já vai localizar, né? Verdade. Não sei se você sabe, mas assim, você sabe quando que vai ter a aprovação da nova LDO, a revisão dela? Isso é muito importante, gente, a gente se empoderar da discussão da construção da LDO ou da revisão dela, porque ela eu acho vai que dar já está Exato. Eu acho que ela já está em andamento, já está na Câmara. Mas aí eles têm um prazo para devolver, né? E já tá assim. Foi convocado o público? Foi feito chamamento público para a população, para ela poder opinar? Eu acho que a Câmara faz, né? A discussão na Câmara é aberta, né? Bom, então aqui eu vou chegar no 44. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Eu não vou chegar nunca lá. Aqui, chegou, ó. Esse documento vai ser enviado aos conselheiros para aprovação, Guto? Todos os documentos, esse aqui, na verdade, é um dicionário só. É só para vocês conferirem e tal. Tá tudo para ajudar vocês a olhar qualquer documento que a gente for mandar agora. Vocês vão poder usar esse dicionário aqui. Eu acho que seria interessante até deixar na nuvem e tal, para ser de fácil conferência, entendeu? A gente pode colocar no Google Drive lá, né, Carlos? Sim, Hudson, vou fazer isso, né? E vou estar então tem, por exemplo, os conselheiros. Material de acondicionamento de embalagem, tem todo o material tipo de. Cadê aqui? Máquinas e equipamentos, máquinas, instrumentos musicais e artísticos, equipamento de proteção e segurança, é tudo esse código 44. Muda aquele 33, 31, né? Então vocês vão ver essas diferenças, são pequenas diferenças que fazem muita diferença no final, né? Eu vou parar de. Eu vou parar de compartilhar aqui,
Porque, assim, eu vou mandar o documento para você, para o senhor, doutor Carlos, e vou mandar o corrigido amanhã também, que daí a minha assinatura, na verdade, não é ela que dá confiabilidade ao documento, teria que ser a do doutor Adrian, né? Eu vou pedir a ele para assinar com as correções realizadas. Tá certo? Que vocês vão conferir durante um tempo, né? Vai dar tempo de vocês olharem. O Hudson levantou a mão. Antes de passar a palavra, viu, Hudson? Gostaria de agradecer, Hudson, a sua explanação, o trabalho que você teve de colocar todo mundo de Jesus, né? A gente também vai se empoderar disso, e isso é muito importante, porque, se eu não me engano, a população também tem acesso a toda essa documentação, né? Isso é transparente, e é mais direto para a população ter acesso, então a gente precisa publicizar isso mesmo, né? E eu agradeço esse empenho. A gente, então, vou aguardar se enviar o documento corrigido, aí eu vou enviar aos conselheiros, eu vou estipular um prazo aí de 2 semanas para eles poderem analisar, viu, Guto? E aí a gente, se não tendo nenhum questionamento, uma coisa, a gente espera uma resolução em relação à questão da aprovação. Lembrando, se o pessoal quiser conferir as metas, estado que elas estão, já tem o RDQA, né? A gente já fez o RDQA desse ano, assim, do comecinho. Então, eles podem ir lá no RDQA e já conferir, né? Beleza. Hudson? Não, eu faço das palavras do Dr. Carlos as minhas palavras, né? Parabéns aí, que deve ter dado bastante trabalho, mas eu só vejo que assim, é muita coisa, né? Realmente é muita coisa para ver. E além primeiramente, né, acho que é interessante corrigir os valores antes de enviar, verificar bem os valores para não ter problema de verificar e ter alguma coisa que seja questionada, alguma coisa assim. E a questão que é no segundo plano, né, que é as questões aí básicas aí de palavras aí que ficaram separadas, né, coisas de português aí que talvez gerem dúvidas também e pode ser reprovado depois com o de Jesus também, porque isso é conferido pela SRS, né, a Superintendência Regional de Saúde, né. Vamos só e pelo Tribunal de Contas também, né, agora o de Jesus vai para o Tribunal de Contas. Então, é bem sério mesmo. Eu vou fazer essas correções e vou reenviar. Pode ficar tranquilos, tá? Valeu, parabéns. Eu agradeço. Fica à vontade, Guto, para você fazer suas considerações. Eu sei que você está em aula, né? Você tem aula agora para ministrar. Eu peço desculpa para vocês, eu até queria acompanhar as outras questões, porque eu acho que a Patrícia está aí, ela pode até falar, né? Que a questão, a gente vai ter a gente tem uma série de possibilidades agora de credenciamento a gente já teve a portaria 544, que não saiu nada, né, Rosana? Rosana e o Ivo aqui são prova. Não saiu nada ainda da resolução. Deu maior trabalho para a gente, não saiu nada. E agora vem o PAC. Novamente, a gente vai lá cadastrar as propostas para ver o que a gente consegue, né? Porque a gente fez vários cadastramentos. E a gente não teve resposta de muita coisa ainda. Mas eu agradeço a todos vocês. Os conselheiros. Não pode de nada, né? Dá um trabalho danado e nem um posicionamento a gente tem. A gente não teve nem posicionamento, doutor. E vai ter agora do PAC, né? Aí do PAC, sim, esse a gente tem maior esperança, que o recurso é maior também. E, bom, gostaria de agradecer. Eu peço desculpas que eu vou sair correndo para a aula agora, tá, gente? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado mesmo para todo mundo aí. Bom fim de reunião. Até logo. Boa aula, Guto. E só para não ficar à vontade, viu, Guto? Os conselheiros, a discussão não termina, viu, gente? Assim, quem quiser questionar, a gente vai enviar o documento, a população também que quiser pedir o documento para a gente poder estar enviando, né? Isso é aberto, o Guto sempre se mostrou lá à disposição. Em relação ao PAC, a gente viu lá o planejamento do governo federal, né? É um planejamento muito interessante, né? Em relação a várias esferas dentro do SUS, algumas questões bem estratégicas mesmo. E aquele PAC, ele corrobora com a fala do secretário de Atenção Primária. Eu vou falar mais em relação à atenção primária, que é a parte que me toca, né? Que eu vejo que o município tem grande necessidade de aprimoramento. Então, por exemplo, a fala do secretário de Atenção Primária foi justamente: municípios,
peçam o que vocês puderem, né? Então, eu acho que o município ele tem que pedir o que ele puder mesmo, né? Eu sei que os trâmites legais dentro do município é moroso, mas quando a administração quer, ela prioriza. Então, a gente era para ter um concurso público para suprir a necessidade de recursos humanos no começo do ano. A Secretaria Municipal de Saúde fez a parte dela, pediu para a Prefeitura esse concurso, esse processo. Tem algumas coisas que ainda pode acontecer até o final do ano, mas isso não aconteceu. Agora é ano de eleição, tem várias restrições em relação à contratação, concurso, edital, e esse concurso não apareceu. Isso foi falado aqui na reunião do Conselho Municipal de Saúde no final do ano passado. Profissionais aí de várias áreas, né? A gente vê aí psicologia, profissionais de medicina mesmo, a gente vê a questão da terceirização na UPA, né? É uma questão também que nos chama a atenção. Na época da pandemia, era uma questão, às vezes, uma questão emergencial, mas, assim, a gente precisa que o processo de terceirização na UPA ele já está em franca escala. E eu gostaria de pedir isso, né? O setor de atenção primária ousar mesmo, né? Pedir as unidades básicas de saúde, as equipes, para a gente poder avançar. Pedidos tímidos, vai ser difícil. Eu entendo as dificuldades que tem. Mas, Patrícia, eu vou abrir a fala para você explicar, porque a gente tem um prazo curto em relação à apreciação de cadastro desse PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento relacionado ao SUS, para pedir, contemplar a gente como unidade básica de saúde, né, construção de infraestrutura. Se a Patrícia quiser comentar alguma questão dela, fica à vontade. Boa noite a todos. O que eu queria deixar claro é o seguinte: a gente tem essa opção, né, desse apoio financeiro para a construção de unidades, e a gente já correu atrás disso hoje. Nós pensamos em melhorar as unidades, o local mais vulnerável. Nós pensamos no Jardim Áurea. O porquê do Jardim Áurea? Porque lá no Jardim Áurea nós temos uma unidade de saúde, é uma população muito vulnerável, e lá nós pagamos aluguel, né? É uma forma da gente estar saindo do aluguel e proporcionar também para a população uma unidade de saúde melhor, porque lá as casas são muito pequenas, geralmente não dá para a gente assim, montar uma unidade realmente digna, né, da população. A gente tem a ideia de montar uma unidade tipo 2 lá, né, porte 2, então que vai auxiliar muito o Jardim Áurea, tanto o Jardim Áurea quanto os bairros novos que estão saindo para aquele lado ali. Tínhamos a opção também dos Fátimas, né, que são 2 unidades próximas, que é também uma população vulnerável também, e que nós pagamos aluguel. Só que lá no Fátima nós não conseguimos terreno, né, diferente de lá no Jardim Áurea, que nós temos terreno da prefeitura já, que a gente pode estar construindo. No Fátima nós não conseguimos, nós não temos nenhum terreno. O Padre Vitor também, ela é um bairro também muito vulnerável e pagamos aluguel. Tanto que a unidade lá realmente também, ela é muito pequena, né? Mas lá nós já compramos uma casa. Aí, inclusive, o prefeito já fechou, a casa está comprada, e a gente já vai iniciar a reforma dela. E aí, por isso que nós optamos pelo Jardim Áurea, né? Que eu achei que fosse mais viável. Vamos torcer para que dê certo. Só que a gente precisa da aprovação do conselho, né? Para a gente apresentar essa proposta. Patrícia, eu vou abrir Então, assim, gente, a Patrícia está colocando para a gente. Patrícia, eu agradeço todo o empenho da equipe da secretaria, do setor da atenção primária, imagino as dificuldades que sejam, né, solicitar uma pergunta feita todos os trâmites, mas eu gostaria que os conselheiros tivessem lido, né, o PAC, né, se não leram, leiam, porque é a proposta para os próximos anos em relação à saúde do Brasil, do SUS. Eu acho que é muito importante se empoderar disso. E ano que vem é ano de eleição, né, eu acho que é importante o cidadão, todos os conselheiros ficarem atentos às propostas que vão vir aí. O que a gente precisa investir? Prevenção de saúde, a gente precisa avançar muito nisso. Não, então vamos continuar
É claro que o hospital não pode ficar desguarnecido, a gente precisa do hospital como retaguarda, mas a gente precisa favorecer o acesso das pessoas na atenção primária. Patrícia, se você puder desligar seu áudio, por gentileza, que está dando uma interferência. Obrigado. E algum conselheiro ou conselheira, então, foi feito, Patrícia, o pedido, né, lá para o Ministério, a Secretaria dessa unidade, né, eu esperaria, sinceramente, assim, eu entendo, né, o aluguel e tal, mas a Patrícia não colocou uma questão, né, o Estado prometeu, né, o secretário de Estado da Saúde esteve em Varginha e prometeu 3 unidades, que são as 3 equipes que estão funcionando atualmente. Uma unidade do Ganvi, se eu não me engano, uma unidade lá do Sagrado, né, onde aluga a casa também, lá na Vargem, Sagrado Coração, e a unidade lá do Nova Varginha. Isso foi promessa do Estado. Então, a Secretaria ela optou não pedir também para o governo federal isso, porque poderia dar conflito. Às vezes é contemplado nos dois no local e outro local fica desguarnecido. Isso eu achei interessante, Patrícia. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Então, essas 3 unidades, igual você falou, já estão em funcionamento, né? Elas já estão funcionando assim, o Estrela está funcionando dentro do Corset, né? O Nova Varginha está dentro do Imaculada, e a gente também está tirando o Nova Varginha lá, já conseguimos alugar uma área, vamos colocar lá, e o Bougainville também a gente está em fase de aluguel, né? A gente está arrumando uma casa lá para alugar, para montar o Bougainville. Então, justamente porque essas 3 unidades, e já deram entrada no governo federal, no Ministério da Saúde, dessas 3 unidades. Aí, então, a gente não colocou elas nesse projeto, porque, igual você falou, né? Vai que sai do governo e sai desse outro, a gente não pode estar usando, a gente acaba perdendo, né, uma unidade. Então, a gente está com muita esperança que essas 3 unidades sejam aprovadas e que a gente consiga, com esse outro SPAC, né, a gente consiga dinheiro para estar montando essa Jardim Áurea lá. E, Patrícia, o que vocês puderem pedir de equipe, né, a fala do secretário de Atenção Primária foi clara lá no Congresso, né, para todo o Brasil que estava lá. Peça o que vocês puderem, peçam, né, mesmo que se achar que não é área de vulnerabilidade, é o que a gente conseguir. Mas, Patrícia, então, eu vou abrir para o colegiado, se ele tem algum questionamento em relação a isso, né, se alguém se opõe a essa aprovação aí da gente estar pedindo está cadastrando o município para receber essa unidade. Gostaria, então, de abrir para alguém do colegiado, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, ou que se oponha da gente referendar esse pedido do município de uma nova unidade lá no Jardim Áurea. Não me opõe em nenhum momento, eu só queria dar uma sugestão em relação a se não houver possibilidade, né, no caso de Fátima, de conseguir achar o local e ser uma das unidades, né, das 3 unidades. Temos também o Rio Verde, que é pago também, uma casa que é alugada, que não sei qual que é o valor do aluguel, não procurei no valor de transparência, mas que poderia também ser construída uma unidade de saúde naquele local, visto que aumentou muito a quantidade de população em volta, né? Mas está de parabéns, aprovado Não, está aprovado, é muito interessante a questão do Jardim Áurea, é extremamente importante, o bairro necessita muito. Com certeza. O Rio Verde é o seguinte, a gente realmente é alugado, né? É uma população pequena, e lá a gente alugou 2 casas. Lá a gente tem uma casa, que é a unidade, alugamos uma casa ao lado, né? Dá para a gente ampliar bem o PSF do Rio Verde. E não é uma população tão vulnerável quanto o Jardim Áurea, né? A preocupação nossa é mais, assim, de estar saindo do aluguel, e lá no Jardim Áurea a gente teve alguns problemas lá, a dona da casa, ela evitou de a gente fazer algumas reformas, agora liberou, sabe? Então, para a gente estar ampliando a unidade.
E lá realmente, no Jardim Aura, é mais difícil do que lá no Rio Verde. No Rio Verde, a gente está com 2 casas, 2 aluguéis lá, dá para ampliar bem, dá para atender bem a população por enquanto, né? Até uma outra oportunidade. A Edna levantou a mão, pois não, Edna? Boa noite, Patrícia. Você está colocando sobre o aluguel, parece que estão querendo sair do aluguel. Por exemplo, deu o exemplo do Fátima, que não há terreno para o município comprar, né, e paga aluguel. Nesses bairros mais novos, não há unidade imóvel próprio da prefeitura? Por exemplo, Nova Varginha, ele é um bairro relativamente novo, né? Não há um terreno da prefeitura, tem que alugar uma casa? Então, lá no Nova Varginha, o que nós fizemos? Quando a gente montou os 3 PSFs, que é o Estrela, a Nova Varginha e o Bougainville, antes a gente procurou o setor de planejamento da prefeitura e já arrumamos terreno. No Nova Varginha, nós já temos o terreno para a construção da obra. Lá no Bougainville, nós já temos também o terreno, né? Até próximo aonde está montando, fazendo a creche, uma escola, é uma praça, um lugar muito bom, que é no Bougainville. Então, nós já temos os terrenos, para Nova Varginha, para o Bougainville e para o Estrela. Nós só precisamos agora que o governo federal, né, o Ministério da Saúde, libere esse dinheiro para a gente fazer. O governo estadual, né, Patrícia? Essas 3 aí seriam do governo estadual, promessa do Fábio Bichirete, né? A gente está aguardando. Aí, como a gente não tem ainda a estrutura física para colocar essas unidades, a gente, infelizmente, vai ter que alugar. Mas a esperança nossa é que seja aprovada essas 3 unidades e a gente possa construí-las, né? Desses 3 novos bairros, nós já temos os terrenos. Inclusive, o terreno, a proposta nossa é que lá no Nova Varginha seja uma unidade para 3 equipes, né? Porque a gente entende que ali está crescendo muito, tem aqueles predinhos do BRZ, aqueles bairros ali, cresceu muito ali. Ali tem que ser uma unidade com 3 equipes. No Bougainville, a gente aporte 2, para a gente montar 2 unidades, 2 equipes, né? Para pegar ali subindo ali o Mariela, Bougainville, Belo Horizonte, porque ali também está crescendo muito, né? Já encontrou com aquele outro bairro, Terra Nobre, então ali também, por isso que a proposta nossa ali ficou bem ali no Bougainville, vai ficar bem central e vai ser para 2 unidades. O Estrelas, como já tem o Corsete, Monte Serrado, nós temos muitas unidades de saúde lá, aí lá vai ser só para uma equipe, que seria os Estrelas, né, para os 2 Estrelas, Estrela 1 e o 2. Né? Então, a gente só está aguardando a aprovação, né? Chegar o dinheiro para a gente poder construir, porque o terreno já temos. Ah, entendi. Então, o aluguel é momentâneo, né? Temporário. Isso, esse é temporário. A gente está torcendo para que seja aprovado. Tá, e outro detalhe, quando se aprova um novo loteamento, essas áreas para construção de creche e posto já está incluído na aprovação do loteamento? Nossa, eu não sei te dizer, mas eu acho que sim, né, doutor Carlos? Isso daí, eu gostaria de... na verdade, o terreno é destinado à prefeitura, né? A prefeitura, ela tem um terreno numa área estratégica ali do bairro para ela poder fazer o que ela, assim, julga no planejamento. Por isso que, por 2 momentos, esse Conselho de Saúde chamou para conversar a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras. Em nenhum momento, esses setores responderam ao Conselho ou vieram na reunião do Conselho Municipal de Saúde, justamente para a gente debater essas coisas. Então, a gente vê que a fragilidade, né, na atual gestão em relação à articulação intersetorial e a articulação com o controle social, que eu acho mais grave ainda. Né? Dentro dela, muitas das vezes, às vezes, não há conversa. Você viu, a Patrícia, a equipe da Patrícia, né, a Luiz e tal, eles buscaram um setor de planejamento para conversar. Então, assim, eles fizeram essa movimentação ativa, né? Deveria ter uma política de conversa entre esses setores para fazer política pública de forma articulada. É isso que a gente acredita. Então,
assim, Edna, respondendo a sua pergunta, a gente não sabe o planejamento da prefeitura em relação a isso, mas a Patrícia, o setor lá está de parabéns, né, de já fazer isso de forma proativa, de já vislumbrando um aumento populacional nessas regiões, já pedir unidade de porte maior que comportem mais equipes, de preferência, Patrícia, que seja equipes no modo de estratégia de saúde da família, né, isso que a gente defende, cuidado integral, multiprofissional, comunitário de saúde, né? Não sei se eu respondi. Muito obrigado, respondeu sim. Agora, eu só acho que seria interessante se a gente chamasse para um esclarecimento o pessoal do setor de planejamento, né, doutor Carlos? Não vieram, o Edna. Chamamos 2 vezes, né? Foi feito ofício, não vieram, né? Mas a gente está aberto à discussão. Tá. É uma pena, né? A Losânia... Foi chamada aqui, assim, em reunião aqui da CIAPS também, né? Foi chamada para compor a CIAPS, né, Uds? Para ter assento na comissão intersetorial, né? A gente está tentando fazer uma comissão intersetorial justamente pensando nisso, de propostas articuladas com os setores, né? Não sei se mais alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, né? Mãos levantadas. Não, acho que não. Gente, então, Patrícia, mais uma vez, parabéns aí pelo planejamento, tá? Pelo trabalho de vocês. A gente sabe que as barreiras são muitas, viu? Quando a gente fala aqui algumas questões, a gente entende as dificuldades da gestão da secretaria nisso, né? Então, depende da vontade da administração direta, né? Expansão de atenção primária depende da vontade do gestor, leia-se do prefeito. Então, ano que vem, ano de eleição, vamos ver a proposta dos candidatos, gente, ficar atento a isso, né? A gente vai querer ainda hospital, desguarnecendo a prevenção, a promoção, a estratégia da família, ou não? A gente vai querer a guarda do hospital para quem precise, mas um acesso melhor, mais qualificado para a população. Alguém, então, se opõe à unidade do Jardim Áurea, gente, da gente pleitear isso, a gente fazer essa resolução para a Patrícia estar enviando? Não havendo oposição, Patrícia, hoje ou amanhã, eu pedi para a Anelisa direitinho a portaria, né, a resolução, para a gente compor a resolução, a gente faz e a gente envia para vocês aí, e que essa verba saia, que essa promessa do governo estadual também saia, e do governo federal também saia. Estamos torcendo por isso, doutor Carlos. E aí, amanhã, então, a gente já manda essa documentação para o senhor, para a gente, vocês vão poder analisar, então, tá? E eu que agradeço. Tá, João Patrícia, obrigado pela participação, sempre bem-vinda, viu, Patrícia? A população precisa escutar essas coisas, né, da movimentação de vocês. Obrigado e boa noite, viu, Patrícia? Obrigado, Patrícia. Dando sequência aqui, gente, aos pontos de pauta, né, agora eu vou passar a palavra aí para a diretoria do Hospital Bom Pastor, né, a gente tem a presença da Brígida, conselheira, tem a presença da Rosana. Edna, você levantou a mão de novo ou ficou levantada? Deve ter ficado levantada. Ficou levantada. Sem problema. E o Ivo também está aí, da captação de recursos. Não, acho que dá para a gente abaixar aqui para você. Gente, o Hospital Bom Pastor fica à vontade, viu? Em relação à questão lá do recurso, tá? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, Ivo. Estamos ouvindo muito bem. Boa noite. Que bom. Em nome do Dr. Carlos, cumprimento todos os demais presentes, de modo especial as minhas companheiras de trabalho, a Brígida e a Rosanda. Se ela se faz presente no momento, se ela puder iniciar a fala, caso contrário, eu vou dar prosseguimento aqui. O intuito, né, da solicitação de apreciação do nosso pleito... perdão, deixa eu tirar o fiozinho aqui que está puxando no celular. O nosso intuito de trazer uma nova demanda, né, para a reunião do Conselho, já havia sido alvo a mesma proposta, né, do Ministério da Saúde lá no mês de abril desse ano, no dia 18/4, houve uma convocação também para uma reunião plenária da comissão,
Então, só relembrando do que se trata, né? O Hospital Bom Pastor ele tem uma proposta junto ao Ministério da Saúde que originou lá em 2021, né? No final de 2021, e nessa proposta a gente foi agraciado com a permissão para a compra de equipamentos para o Hospital Bom Pastor, num montante aproximado de R$ 7.400.000. Dentre os equipamentos que foram aprovados na proposta, estavam o acelerador linear, né, que já está prestes a iniciar a utilização dele, um conjunto de fixação de pacientes nesse equipamento, né, de radioterapia, 3 bisturis elétricos para o centro cirúrgico do hospital e 31 poltronas hospitalares. Então, lá no dia 18/4, houve a reunião com vocês, né? E houve a aprovação, por meio de uma resolução dessa comissão, que aprovou a compra das poltronas hospitalares em maior valor. Não sei se o senhor se recorda, senhor Carlos. O Ministério havia aprovado um valor, só que quando a gente tentou licitar, a gente não conseguia fechar mais por aquele valor, né? Então, a gente solicitou a autorização de vocês para poder comprar num valor superior para tentar conseguir poltronas de melhor qualidade, né? Porque o que estava aparecendo na licitação era poltronas que não ia durar muito tempo. E foi aprovado por vocês. E assim a gente executou a compra do restante dos equipamentos, né? Aí hoje a gente executou 100%. Compramos todos os equipamentos previstos originariamente na proposta, né? E houve uma sobra de recurso, que através do e-mail a gente deu conhecimento para vocês. O que era previsto para a compra da portaria, né, era R$ 7.399.259. Houve uma economia de recursos e a gente tem de saldo remanescente hoje R$ 91.119 aproximadamente, tá? E o hospital objetiva utilizar esse recurso, né? Já que a portaria 3635, né, de 2021, ela nos permite isso, né? Nos permite comprar equipamentos além do que foi originalmente aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, junto com a Rosana, a gente fez o levantamento de necessidades dentro do hospital. A gente precisa trocar mais poltronas dentro do hospital. Então, o objetivo é comprar mais 35 poltronas, né, um valor de R$ 2.400 aproximado, né, que isso é uma estimativa de valor, e um adaptador para o sistema de dosimetria. A Rosana poderia até explicar melhor para a gente, porque o pessoal do setor certamente justificou para ela o motivo dessa compra. Mas é um acessório ao equipamento novo, né, que não vinha junto com o equipamento. Só que é um valor relativamente baixo, um valor de R$ 6.000. Então, daria um total de aproximadamente R$ 90.000, para um saldo remanescente de R$ 91.119. Então, a gente traz essa demanda para a pauta dessa reunião de hoje, solicitando essa autorização, porque o Ministério da Saúde, ele deixa claro, né, no mesmo documento, mesmo e-mail que eles responderam para a gente lá na reunião em que foi lá em abril, né, que foi aprovada o aumento do valor das poltronas na licitação, ele deixa claro que o Ministério da Saúde deixa a cargo da Comissão Municipal de Saúde, né, e da GRS, né, através de reuniões da CIB, a aprovação. Então, esse é o nosso intuito nessa noite, né, nessa reunião. Com a CIB, na GRS, já houve a discussão dessa demanda na CIB da semana passada, né? Eu falei com o pessoal lá, eles já vai ter esse documento para mandar para a gente, aprovando, e a gente traz hoje para apreciação de vocês. Eu tô apto à abertura de perguntas aí, caso vocês queiram esclarecer alguma coisa. O Ivo, eu gostaria de agradecer seus esclarecimentos, enaltecer o gesto do hospital pelo respeito ao nosso conselho, ao controle social, que somos nós mesmos, somos todos nós em conjunto. Veio aqui,
falou que foi executado o valor que foi executado para obtenção foi a resolução número 7 de 21 de abril de 2023, que a gente aprovou essa obtenção. E o saldo remanescente, vocês estão aqui novamente pedindo colocando aqui para a gente poder estar autorizando. Eu, particularmente, eu falo de uma pessoa que usa o SUS, né? Não tenho plano de saúde, não faço questão de ter, mas minha avó ficou internada lá recentemente no Hospital Bom Pastor, fiquei muito feliz pela assistência, né? Pelo carinho dos profissionais. Dificuldades a gente sabe que existem, né? As camas dos leitos, né? De enfermaria, camas mais modernas, né? E realmente a poltrona, gente, quem já acompanhou uma pessoa que está internada, passou uma noite sequer lá no hospital, sabe o que eu estou falando, né? De que o que é ter uma forma de você, pelo menos, ter um mínimo de descanso, porque a pessoa, às vezes, ela solicita e tal. Então, assim, essas poltronas fazem diferença. Eu, particularmente, não tenho oposição, mas, assim, eu gostaria de abrir, eu acho que a Edna já levantou a mão ali, gostaria de abrir aqui o colegiado, se tem alguma dúvida, se quer mais algum esclarecimento. Edna. Realmente, Carlos, o Bom Pastor vem melhorando muito, né? Esse respeito realmente que tem pelo Conselho, que poucos instituições, secretariados nos ouvem, o Bom Pastor está sempre presente aqui com a gente, e a mudança que vem acontecendo dentro do Bom Pastor realmente é visível. A Rosana e a Gilmara lá, elas estão de parabéns, toda a equipe, viu, gente? Parabéns. Eu acho que a diretoria levantou a mão. A Leite fez uma observação ali. Boa noite, Rosana. Boa noite. Vocês me desculpem, é que eu estava no hospital ainda, eu tive que correr para casa, que meu filho estava lá sozinho, então eu estou no meio do caminho aqui ainda, que eu tive que me deslocar, que eu fui ficando preocupada com ele, tá? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Rosana, só se você tiver movimento, se quiser também parar o carro, né? Sim, eu parei o carro aqui agora. Muito obrigada aí pelo carinho aí com o Bom Pastor, e eu tenho um carinho enorme também pelo Conselho, um respeito, porque eu sei da importância que tem um Conselho para a nossa sociedade. Gostaria só de ratificar aí essa importância, a gente vai aos poucos, não é luxo não, pelo contrário, a gente quer comprar coisas de qualidade, coisa que vai durar, né? E é o caso, é o conforto para o nosso acompanhante que fica lá. Tem pessoas que ficam 1 mês, 2 meses, às vezes, internado. Então, tanto para o acompanhante quanto para o paciente, né? Para ter esse conforto. Poltrona que é muito baixa ou que não é confortável, isso é um prejuízo até na assistência desse paciente, que ele não pode ficar no leito o tempo inteiro. Então, a gente está aí buscando aprimorar com essa possibilidade de aquisição de mais poltronas, e nós temos uma emenda positiva também da Câmara para o ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trocar todas as poltronas do Hospital Bom Pastor. E nós iniciamos a troca dos leitos no posto C, que é o posto onde ficam os pacientes que fazem cirurgia. A gente já conseguiu trocar os leitos para os leitos modernos que precisam. Isso é bom para o funcionário também, que não tem aquelas alavancas. Para vocês terem uma ideia, esses leitos, se um paciente entra em parada cardíaca, ele tem, inclusive, a função lá de PCR. Então, é coisa que é, assim, muito importante. São avanços que trazem, né, atualmente, que são importantíssimos na assistência e no conforto do nosso paciente, da dignidade ao nosso paciente, né? Não é porque é SUS, muito pelo contrário, dá para a gente fazer bem feito, dá para fazer com qualidade, e para que o munícipe possa cada dia mais valorizar esse sistema único de saúde que a gente tem que ter tanto orgulho. Com certeza, Rosana, referendo a isso, nossa, muito bacana aí o que você está colocando, eu vi isso na pele, né? Eu sei que não é tema da nossa pauta hoje, mas antes eu queria saber se alguém do Conselho gostaria de alguma pergunta, algum questionamento, alguma questão. Não havendo
algum questionamento. Rosana, eu gostaria de perguntar, se você não quiser responder, não tem problema, viu, Rosana? Não vou me sentir ofendido, mas dentro dessa necessidade, assim, lá no hospital, de mais leitos de terapia intensiva, se haja uma movimentação de solicitação para habilitação de novos leitos, espaço físico, eu sei que para expandir lá, não tem lá no lugar, né? Mas como que você vê essa questão como diretor do hospital? Porque realmente a necessidade de mais leitos de CTI é uma realidade. Infelizmente, só agora no mês de outubro, para você ter uma ideia, infelizmente nós tivemos que cancelar 11 procedimentos cirúrgicos de pacientes oncológicos que precisavam de CTI, pacientes oncológicos e de cirurgia ortopédica, né? Como foi o caso da sua avó. A gente, infelizmente, tem essa necessidade, né? A demanda é muito grande, né? Nós temos cada vez mais pacientes idosos e os pacientes oncológicos, muitos precisam de CTI, então é realmente uma realidade, é uma necessidade do hospital de ter mais leitos de CTI, mas também que o governo federal valorize um pouco mais, porque o déficit de CTI, de leite de CTI, é enorme, né? Então, como se diz, tem que rever essa tabela SUS, rever esses valores, porque existe a necessidade, mas ninguém quer assumir essa conta, porque é uma conta muito alta, né? Então, é uma realidade. A gente precisa, inclusive, a gente tem, graças a Deus, aí, uma coisa boa que teve, né? Sempre tem um lado bom da coisa em relação à pandemia, abrimos outros leitos aqui na região. Nós estamos tendo que recorrer a Boa Esperança, Machado, Poço Fundo, que abriram leitos de CTI. Então, a gente está recorrendo a esses municípios, porque senão a gente não tem como internar os pacientes. Tem pacientes que estão ficando no PA nosso, aguardando leite de CTI, e a gente não está conseguindo. Então, a gente tem que remanejar. O importante é procurar esse leito e conseguir esse leito para o paciente. Então, às vezes, a gente está tendo que recorrer aos municípios vizinhos. A gente espera que essa situação, né, Rosana, melhore. Eu tenho certeza que o governo federal abrindo brecha para poder solicitar, eu tenho certeza que vocês, com a captação de recursos, sempre são atentos a isso. Eu espero também que o prefeito se sensibilize com essa situação do hospital, né, porque é um hospital referência para trauma, cirurgia ortopédica, oncologia e o pronto-socorro aberto, gente. Então, o CTI, eu entendo que é um gargalo, não é só aqui em Varginha, né? A gente tem uma relativa situação de confortabilidade, eu já vivenciei outra realidade, já fui funcionário estadual lá do Rio de Janeiro, eu sei como é que funciona essa questão de gargalo de CTI, mas esperamos que isso seja dimensionado, mesmo que inicialmente eu sei que é uma conta alta, mas que o município, de repente, ele consiga, né, se organizar nesse sentido, se sensibilizando com essa necessidade da população, e também com as necessidades do hospital aí dentro do planejamento da diretoria. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento? Silvia, seu áudio está aberto, você gostaria de falar alguma questão? Silvia? Ai, desculpa, doutor Carlos, eu mexi aqui. Não, sem problema, achei que você queria perguntar alguma coisa. Gente, então... Pois não, Ivo? Queria só salientar um detalhe aqui, a urgência que a gente tem nessa demanda, porque agora em dezembro vence os 2 anos, né, da portaria, e a gente precisa executar antes da conclusão desses 2 anos, né? Então a gente conta com a colaboração de vocês dentro do possível, né? Se é da vontade de todos, do entendimento de todos, porque a gente tem que executar dentro do mês de dezembro, né? Então é só salientar isso. Perfeito, Ivo. Alguém se opõe da aprovação do uso desse saldo remanescente para aquisição de poltronas duráveis lá para o Hospital Bom Pastor? Rosana, pois não? Alguém da diretoria do hospital levantou a mão?
O Hudson levantou a mão. Diretoria do hospital levantou. Pode falar, Hudson. Pode falar, Rosana. A Rosana tinha chegado a me procurar, né? Quero parabenizar a Rosana, viu? Pelo respeito ao conselho, né? Muito legal. Tá de parabéns mesmo, né? Eu fiquei para ela para formalizar isso, né? E foi colocado em pauta. Até achei que ia ser colocado para a reunião ordinária, mas que bom que já foi colocado. Sugiro realmente a aprovação de todos mesmo aí, para que possa utilizar esse recurso aí para não ser perdido, né? Então, parabenizar aí o respeito ao conselho. Muito bom. Ok, Hudson. A Rosana levantou a mão, alguém da diretoria? Não, doutor, desculpa, apertei sem querer aqui, desculpa. Sem problemas, sem problema. Então, não havendo oposição, gente, fica aprovado por unanimidade a utilização do recurso. Gente, eu vou estar expedindo essa resolução nesse feriado agora. Eu, nesse feriado, já mando, tenho que fazer a resolução também da unidade, e que o hospital continue se fortalecendo, hospital 100% SUS, é isso que a gente quer, e que dê tudo certo. Gostaria de reforçar, então, a questão dos editais, né, para usuários do Conselho de Saúde, retificando mais uma vez, titular suplente da instituição, porque a gente colocou 2 vagas para usuários, mas geralmente é instituição que participa, a instituição ela indica o usuário suplente, nesse caso seria uma vaga. Não havendo instituição, a gente abre para usuário pessoa física, seriam 2 vagas mesmo para pessoa física, e 2 vagas para trabalhadores da saúde. Então, a gente pede, e os conselheiros, se quiserem se organizar, fazer uma chapa aí para a mesa diretora, para votação, vai haver a eleição, a gente vai convocar a eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde Varginha. Então, os conselheiros aí quiserem se rearranjar, se organizar, estejam à vontade, né? A gente se propõe a um país democrático e que a gente se rearranje para poder continuar fortalecendo, continuar os trabalhos, continuar melhorando, fortalecendo aí o controle social, visando aí a otimização do sistema único de saúde. Pois não, Rosana? Eu queria só, porque eu acabei perdendo um pouquinho da reunião, por estar voltando para casa, o Ivo colocou também o adaptador de dosimetria, porque são 2 itens, são as poltronas e o adaptador. Eu não sei se chegou a colocar, Ivo. Colocou sim, falou sim, Rosana. Ok, obrigado. Disponha. Bom, alguém gostaria de perguntar alguma questão, falar alguma coisa? Certo. Gostaria então de agradecer a todos e todas que participaram hoje da nossa reunião do Conselho de Saúde. Aprovamos hoje questões importantes, a gente vai estar enviando a PAS para a gente poder analisar e questionar, né, as questões. A população que nos assistiu aí pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, a gente agradece a participação, e até dia 21 de novembro, que é a reunião plenária ordinária, gente, presencial, tá? Essa reunião vai ser presencial na Câmara Municipal de Varginha. Um abraço e até lá. Tchauzinho. Até logo. Boa Tchau. noite. Obrigado. Até mais, boa noite, obrigado a todos, viu? Fique com Deus. Valeu, galera. Boa noite.